Fala galerinha da Acrópolis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje para falar sobre esse livro aqui, o Morte no Nilo, da Agatha Christie. Agatha Christie, a rainha do crime, já ouviu falar dela? Muitas pessoas conhecem como detetives famosos, por exemplo, o detetive famoso, o mais famoso é o Sherlock Holmes, né, que é um personagem do Arthur Conan Doyle. Mas também tem outras grandes histórias policiais com outros grandes detetives. A Agatha Christie, que publicou aí durante boa parte do século XX inúmeros livros de romances policiais. Ela tem vários detetives importantes, mas tem dois especificamente que são muito importantes, que são a Miss Marple e o Hercule Poirot. Nessa pronúncia mesmo, Hercule Poirot, porque ele é belga, da região francófona da Bélgica, mas mora na Inglaterra e é o detetive, talvez o principal, porque aparece em inúmeros romances da Agatha Christie. Então, essa é a nossa conversa de hoje, beleza? Aproveitar aqui, antes de falar do livro especificamente, para pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito, para você dar aquele joinha, para você assistir a mais um vídeo no final, quando terminar esse vídeo, para que o YouTube reconheça que esse canal é importante, beleza? E também compartilhar com os amigos. Bora lá então falar de Morte no Nilo. Morte no Nilo, que está para ter um filme. Na verdade, o filme já está gravado, está para sair, já era para ter saído. E eu acho que a pandemia deve ter atrasado isso, né? Provavelmente. Mas Morte no Nilo já foi adaptado para o cinema algumas outras vezes e acabou de ser novamente, está para sair. Recentemente também saiu um outro filme cuja narrativa foi adaptada de um livro da Agatha Christie, que foi Assassinato no Expresso do Oriente. Tá? Então fiquem ligados, assistam esse filme aí, o Assassinato no Expresso do Oriente, que conta também com o detetive Hercule Poirot, e esse Morte no Nilo, também contando com ele, prestes aí a sair. Não sei se ele vai sair em algum streaming, se os cinemas vão ser abertos, eu não tenho a mínima ideia, mas sei que a data de lançamento do filme está prevista agora para os últimos meses do ano de 2020. Esse livro foi escrito em 1937 e essa edição que eu tenho em mãos aqui é de 2020, tá? Feita pela HarperCollins Brasil, uma edição boa, né? Capa dura, vermelha, muito bonita. Tradução do Érico Assis. E então a gente tem como detetive aqui, investigador, o Hercule Poirot. Esse livro se insere naquela série de livros da Agatha Christie que são crimes de viagem, como Assassinato no Expresso do Oriente, como Morte na Mesopotâmia, entre outros. Inclusive, existe todo um universo dentro das histórias do Hercule Poirot. Por exemplo, os livros acabam citando uns os outros. Esse aqui, então, no caso, cita o Assassinato no Expresso do Oriente e também cita o Cartas na Mesa. Beleza? Então, qual que é a história? A história é a seguinte. Existe uma moça chamada Lynette Ridgway, que depois vai se chamar Lynette Doyle. A Lynette, ela é uma moça que tem pouco menos de 21 anos. Ela é de origem americana, ela mora na Inglaterra e ela é milionária, mas ela é milionária, bilionária, não sei nem medir assim, o número exato, porque ela tem um dinheiro, ela tem muito dinheiro. Mas como ela é órfã, ela não e ela tem menos de 21 anos, o espólio, né, da fortuna dela é administrada por um grupo nos Estados Unidos e por um outro grupo na Inglaterra. Então as ações todas comerciais que ela tem que fazer precisam passar por esse espólio, por esses grupos que administram seu espólio. Mas ela está em breve, daí algum tempo, ela vai completar 21 anos e então ela vai assumir definitivamente a sua fortuna. Ela tem algumas amigas, uma delas é a Jacqueline de Belfort. Essa Jacqueline, ela tá apaixonada por um sujeito chamado Simon Doyle e ela vem apresentar o rapaz, né? Ela pede pra Lynette dar um emprego pra ele, etc. E ela apresenta o rapaz e aí acontece um problema, porque a Lynette rouba o rapaz da Jacqueline
E a e o Simon se casa com a Lynette, né? A Lynette, que ela está sendo o tempo todo cortejada, e ela recusa vários rapazes, inclusive de alta sociedade. Esse Simon, ele é um cara pobre, né? Pobre para os padrões dela. E ela acaba casando com ele, porque ela é uma pessoa que gosta de ter tudo aquilo que ela quer. Ela não sabe, apesar de ser gentil muitas vezes, mas ela gosta de ser uma pessoa dominadora. Enfim, esse é o mote. E tá até aqui na quarta capa, gente, dizendo, então não é spoiler, tá bom? A Lynette, ela vai ser assassinada no livro. A gente já sabe disso. A gente começa o livro sabendo que ela vai ser assassinada. Então nossos olhares, depois de lermos essa introdução, sabendo que o namorado da Jaqueline se casa com a Lynette, que evidentemente a Jaqueline trama uma vingança contra ela. Não é bem por aí, né? É uma possibilidade, é um tipo de leitura, é um tipo de conjectura que a gente faz quando a gente lê romances policiais, mas a coisa é mais complexa. O casal vai viajar para o Egito, vai fazer um cruzeiro, vai viajar, vai pegar um navio para andar pelo Nilo, para conhecer cidades luxuosas, né? Cidades antigas, etc., como Luxor, Assuã, o Cairo. Sai do Cairo, na verdade, o navio. E quem eles encontram lá? A Jaqueline, né? E depois de um certo tempo a Jaqueline começa a demonstrar um comportamento muito doentio. Ela inclusive atira no joelho do Simon, e nessa mesma noite o corpo da Lynette na manhã seguinte, na verdade, o corpo da Lynette é encontrado, mas é nessa madrugada que a Lynette é assassinada. E, por acaso, o Hercule Poirot está de passagem, está viajando no mesmo navio, está de férias e acaba assumindo as investigações do crime, tá? Do acontecido. Inclusive depois acontecem mais 2 mortes e é ele que vai investigar essas mortes, né? Ele conta com a ajuda do Coronel Race. Coronel Race é um outro personagem recorrente. Eles se encontraram num livro que foi publicado alguns anos antes, que se chama Cartas na Mesa. Os dois também estiveram juntos na solução de um crime, e agora eles estão ali juntos novamente, embora grandemente é o Hercule Poirot. Em muitos momentos ele lembra muito o Sherlock. O Sherlock, ele tem um problema de inserção social, né? Ele não se encaixa muito bem. O Hercule não, ele é muito gentil, ele conversa com as pessoas, ele se insere muito bem nessa plataforma da classe alta. Ele conversa, ele bebe coisas caras, né? Ele é uma pessoa que está bem inserida. Então nisso eles diferem bastante, o Sherlock Holmes lá do Arthur Conan Doyle com o Hercule Poirot da Agatha Christie. E a gente vai ver então que, claro, a primeira suspeita é a Jaqueline, com certeza, mas ela tem álibi, né? Então, assim, aí que a gente começa a pensar, mas quem será que teria outro motivo ou outros motivos para matar essa moça, né? Inclusive que a morte, gente, só acontece na página 146. Até lá a gente vai descobrindo o comportamento dessas personagens, as possíveis motivações, os possíveis probleminhas que eles têm com a Lynette, tá? Nós temos um advogado americano que parece ter talvez causado algum problema na herança da menina, da Lynette. Temos um jovem rapaz a serviço de um escritório britânico. Ele esconde durante um momento essa sua identidade, né? E ele tá ali para investigar possíveis problemas, ou talvez para cobrir possíveis falhas, tá? Um italiano revolucionário que recebe cartas falando de armas. Um comunista que odeia a classe alta e quer a morte das pessoas da classe alta, também é um suspeito, né? Um funcionário do navio que teria contas a acertar com a Lynette. Uma escritora de romances que está em declínio de carreira e precisa de alguma coisa para que a vida volte aos trilhos. Então, assim, aparecem inúmeros personagens dos quais a gente desconfia e fala, ó, esse aqui talvez poderia fazer isso, esse talvez poderia fazer isso. E a narrativa, então, ela é muito bem engendrada, ela é muito bem conduzida, porque os fatos vão aparecendo pouco a pouco, né? E algumas coisas já são reveladas antes.
né? E a gente fica muito bem sem saber até que ponto aquilo pode levar a um crime ou não, né? É, então dá muitas reviravoltas. Então tem um momento que a culpa parece ir para um personagem, mas logo na cena seguinte a gente já vê que a culpa ela parece ser de um outro, e a Agatha Christie vai jogando a gente para um e para outro como uma bola de gude, né? E a gente não sabe para onde vai, né? Isso é bem interessante. E você, claro, um daqueles tantos que você desconfia vai ser, né, o assassino. Mas são tantos que a gente já não fala assim, não, a gente não tem nenhuma certeza. É difícil ter uma certeza. Olha, tenho quase certeza que foi esse aqui, tenho quase certeza que foi aquele ali. Mas a gente nunca tem uma certeza absoluta, tá? É... E tem que pensar também, quando você for ler esse livro, que é um livro de 1937, de uma situação muito específica, de uma Inglaterra que não fazia muitos anos que havia saído do Egito como colonizadora do país, né? É, então a gente tem um comportamento da classe alta aqui que é deveras crítico, que a gente tem que fazer. Eles falam mal dos egípcios, dizem que eles são inferiores. Em outro contexto, eles estão falando sobre os japoneses, também diminuem os japoneses. A Jacqueline de Belfort, como é uma pessoa tem mais brio, assim, eles falam que ela tem sangue latino, né? Onde já se viu se emocionar tanto assim, você tem sangue latino. Então tem umas coisas assim que você fala, né? Poxa vida, hoje em dia talvez não se fale mais, né? Ou pelo menos é muito repreendido. Dentro da narrativa, quando se fala isso, as pessoas não falam nada ou concordam que tá tudo bem, né? Sem contar o comportamento dessas pessoas de classe alta, que tem um nariz empinado muito grande, que querem guardar seus segredos a sete chaves, tanto que elas estão dispostas a ser, inclusive, suspeitas do assassinato, porque elas têm álibis, elas têm histórias que podem provar a sua inocência, mas elas escondem porque aquilo mostra demais da vida dela, mostra demais os segredos dela, e eles não querem que o público no geral saibam os seus defeitos. Essa é a classe alta, bem deplorável mesmo, do livro. E, gente, é isso. O livro é um romance policial, então ele tem todas essa condução de investigação do crime, né? Mas também é um livro que a gente pode fazer uma análise social dele, né? Dessa classe alta que viaja para o Egito, que é dos funcionários que não aparecem, o discurso do comunista, essa inserção do Hercule Poirot, né? O que a própria classe alta está disposta a fazer por dinheiro, não é mesmo? Inclusive, a gente, quando fala hoje em dia de roubo, de assassinato, de crime, geralmente a gente atribui à classe baixa, né? Quer dizer, a classe pobre que precisa cometer crimes. E a gente sabe que não é só isso, né? A classe alta comete inúmeros crimes, vem cometendo sempre, e o Morte no Nilo é só mais um dos exemplos desses crimes que eles cometem, beleza? E aí, já leu o livro Morte no Nilo? Já leu algum livro da Agatha Christie? Gente, tem inúmeros livros aí que são famosos dela. Todos que eu citei, né? Mas o caso dos 10 Negrinhos, Os Elefantes Não Esquecem, Cai o Pano, A Mansão Hollow, Convite para um Homicídio, etc., entre outros. Todos magníficos. Eu mesmo li Agatha Christie quando era adolescente e descobri, né, Agatha Christie quando adolescente e adorei. E passei um tempo sem ler e voltei na idade adulta. Então eu gosto muito. Escreva aí nos comentários se por acaso você já leu algum livro dela, se gostou ou não, beleza? E é isso. Um abraço e até a próxima.